Quem quer que tenha inventado a RAM foi um gênio. Se compararmos a velocidade de um disco rígido mecânico e um disco de estado sólido, SSD, a uma tartaruga e um cavalo, então a velocidade da RAM é comparável a um avião. Ela pode transferir dezenas de filmes em alta definição em um segundo. Agora, vamos dar uma olhada em um pendrive de 16 GB. Ele é composto por 8 partículas de memória de 2 GB cada. Cada partícula possui 32 blocos de memória. Cada bloco tem mais de 8.000 colunas e 60.000 linhas. Existem dezenas de milhões de memórias alinhadas dentro. Cada memória tem apenas alguns poucos nanômetros de diâmetro. É composta por capacitores que armazenam carga e transistores que acessam essa carga. Se você carregar o capacitor com 1 volt, ele se torna eletricamente condutivo. Isso representa 1 em binário. Se o capacitor não tiver carga, é um 0. Assim, uma memória só pode armazenar 1 bit de dados. E para um caractere chinês, você precisa de 16 memórias. Mesmo um pendrive comum pode ter dezenas de bilhões de memórias. Como um computador lê tanta memória com tanta precisão? Isso se deve totalmente às linhas de palavra e linhas de bits. Elas estão conectadas a cada memória. As linhas de palavra são usadas para ativar toda uma linha de células de memória, colocando-as em um estado pronto. As linhas de bits podem então ler ou escrever dados nelas. Se você iniciar um jogo agora, primeiro a memória lê os dados do disco rígido e depois o processador faz os cálculos. O processador gera um endereço de memória de 31 bits para acessar dados específicos na memória. Os primeiros 5 bits são usados para localizar blocos de memória. Os próximos 16 bits são usados para localizar linhas. E os últimos 10 bits são usados para localizar colunas. E finalmente, estamos prontos para jogar. A maior diferença entre a RAM e o SSD é que os dados na RAM desaparecerão após desligar a energia. Os SSDs podem ser armazenados por um longo tempo. Por quê? Como mencionamos anteriormente, a RAM usa capacitores para armazenar dados. Esses capacitores perdem sua carga rapidamente após uma falha de energia, e os dados desaparecem naturalmente. Mas os SSDs armazenam dados alterando o estado de carga. Tome as partículas PLC, por exemplo. Uma carga significa 111, duas cargas significam 110, e assim por diante. Até 8 estados diferentes podem ser armazenados e envolvidos com segurança em uma camada isolante. Portanto, os dados no SSD não serão perdidos quando nosso computador ou celular for desligado.